Santos está de volta aos treinamentos e vamos discutir quais são os pontos que o time precisa melhorar para que consiga, nessa volta do Campeonato Brasileiro, ser mais competitivo. E também para que a gente não fique mais falando de luta contra rebaixamento e, quem sabe, começar a discutir outras brigas que o Santos pode ter, só que na parte de cima do campeonato. Então vamos falar sobre isso. Quero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Teremos também a opinião do técnico Kleber Xavier sobre esse assunto da pausa para o Super Mundial. Questões positivas e também negativas que o técnico do Santos encontrou, vamos colocar assim. Mas antes, vamos aos jogos que o Santos terá nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a partida contra o Palmeiras ainda não tem definição por conta da participação do nosso adversário no Super Mundial. Então, caso o Palmeiras chegue até a final, aí esse jogo não pode ser realizado na data que inicialmente estava prevista, dia 12, dia 13. E aí vai ser adiado. Caso o Palmeiras seja eliminado, por exemplo, já nessa próxima fase, né, nas quartas de final, aí o jogo é mantido pro dia 12, pro dia 13, tá bom? Santos e Flamengo, esse jogo deve acontecer no Morumbis, e caso o Palmeiras chegue até a final, aí sim esse seria o primeiro jogo dessa volta do Santos pro Brasileirão. Mirassol e Santos se enfrentam depois, Santos e Internacional em casa, jogo na Vila Belmiro, ou no Morumbis, né, não sei, porque o Santos também tá querendo mandar mais jogos na capital, mas provavelmente deve ser na Vila. Sport e Santos, lá na Ilha do Retiro, e Santos e Juventude também deve ser na Vila Belmiro. Assim, gente, sendo bem sincera, zero clubista, Palmeiras e Flamengo são adversários bem difíceis, não acho que vão poupar algum jogador, ou se poupar algo bem mínimo por conta desse Super Mundial, mesmo que tenha desgaste, porque são duas equipes que estão brigando na parte de cima, que podem ser campeãs. Então, não imagino que vão preservar jogadores, tá? Pelo menos a gente não tem informações disso nesse momento. Então, são jogos difíceis, mesmo com o mando do Santos. O ideal seria o Santos não perder. Não perder. Conseguir uma vitória, obviamente, que seria espetacular, ou pelo menos empatezinho. E aí, os próximos 4 jogos, o Mirassol hoje está acima do Santos na classificação. Mas é uma partida que dá para o Santos vencer. Não vejo algo impossível ganhar do Mirassol mesmo fora de casa. Não, dá para o Santos ganhar. Depois pega o Inter, que é o famoso jogo de 6 pontos. E por quê? Porque hoje o Santos está com a mesma pontuação do Internacional. Lógico, voltando o Campeonato Brasileiro, pode ser que sejam realidades completamente diferentes de Santos e Inter. Mas hoje, analisando a tabela, duas equipes que estão empatadas na pontuação. Então, hoje seria um jogo de 6 pontos. Mando do Santos, então tem que vencer. O Sport está na zona de rebaixamento e é o lanterna. Então, mesmo jogando fora de casa, o Santos tem que tentar vencer esse jogo. E o Juventude é a mesma coisa. Hoje é o penúltimo colocado, também tem que tentar vencer. Então, assim, pode ser uma sequência que ou vai colocar o Santos numa situação mais confortável, ou realmente teremos várias sirenes aqui com um sinalzinho de alerta, dependendo, né, dos resultados do Santos. Espero para que a gente possa comemorar, tá bom? Então, só para recapitular aqui quais são os próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. E aí, só para trazer para vocês, o Santos na sexta-feira, que foi quando voltou das férias, fez exames laboratoriais, cardiológicos, de aptidão física, para entender como os jogadores voltaram. Lembrando, foi uma mini férias e os jogadores tiveram uma cartilha ali de treinamento, de alimentação, para não voltar muito acima do peso, porque o próprio Kleber Xavier falou sobre isso, que acaba atrapalhando. Querendo ou não, você tá ali numa rotina de treinamento. O Santos estava fazendo jogos onde estava tendo uma certa evolução, apesar de ter tido algumas derrotas, né? Principalmente aquela derrota contra o Botafogo, mas era um Santos que parecia que dentro de campo estava evoluindo. E aí meio que você dá uma quebra nisso, né? Mas, pelo que eu tava conversando com algumas pessoas, né, que participaram desses exames, desses testes físicos, falaram que a maioria dos jogadores voltaram bacaninha para essa reapresentação, tá? Então não deve ser um problema. Outra questão, Neymar também tá super bem, foi elogiado, deve ser titular contra Palmeiras ou contra Flamengo, dependendo qual vai ser esse primeiro jogo do Santos. Não teremos o Roleiser, bom que se diga isso, mas o Kleber Xavier vai ter tempo para saber quem que vai ser o substituto, tá?
Aliás, ele tá suspenso pro próximo jogo, né? Pode ser contra Palmeiras ou contra Flamengo. A mesma questão, porque ficou suspenso após tomar cartão, né, no jogo contra o Fortaleza. O Arão é aguardado no começo dessa semana que vai entrar agora, porque ainda tem contrato com o Panathinaikos. O Igor Vinícius, os exames que ele fez inicialmente foram positivos, então eu ouvi que pode até ser titular contra Palmeiras ou Flamengo, tá bom? E aí, olhando agora de pontos positivos que o Santos pode tentar aproveitar, eu vejo que é tentar melhorar a questão do ataque, que hoje é um calcanhar de Aquiles juntamente com a lateral direita do Santos. E por que eu falo isso? Porque é um Santos que não cria tantas oportunidades, ou quando cria, finaliza mal, executa mal. Espero que agora, com o meio-campo, que possa ser mais dinâmico, com o William Arão, que é um cara que sabe ter uma boa saída de bola, com o Zé Rafael, que vem jogando muito bem, e fisicamente está muito bem. Um Roleiser também, mesmo que ele não jogue, né, obviamente, mas eu digo para a sequência da competição. O Neymar voltando. Um Barrial também, que seja titular, seja reserva, é um jogador que contribui. O Santos que busca ainda outras contratações. Então eu acho que essa parte do Santos no ataque pode ser melhorada, tá? Outra coisa que o Santos precisa melhorar é a questão da lateral direita. Tem que encontrar uma solução, seja com o Igor Vinícius, seja com o Mike, seja com o Escobar improvisado, com o Sherman, com o Aderlan, não sei. O Santos tem que encontrar uma solução e vai ter pelo menos 2 semaninhas para fazer isso, pro primeiro jogo, né? Mas é importante que isso seja um foco desse Santos. E, logicamente, né, a gente tá falando mais da parte do time hoje, como ele se encontra, mas é importante, paralelo a isso, o Santos também conseguir novas soluções. E aí é o papel do Alexandre Matos e também do Marcelo Teixeira, de contratações. Precisa de um zagueiro para chegar para ser titular, para dar mais tranquilidade para essa zaga do Santos. Porque o Basso, bem verdade, terminou esses últimos 3 jogos bem. Só que o Basso vai continuar assim? O Gil vai ser um jogador que a gente vai poder contar com ele? O Zé Ivaldo é um cara que vem oscilando. Às vezes ele faz um bom jogo, outra vez ele faz um jogo ruim. Qual que vai ser o Luan Pérez do segundo semestre? O Luizão vai ser mais utilizado? Então tem algumas questões também, tanto na questão defensiva como ofensiva, que o Santos precisa dar um jeito, tá bom? Mas eu quero saber de vocês o que vocês esperam para esse segundo semestre. E lógico, né? A gente fala muito aqui da questão do Neymar, a gente falou bastante isso em outros vídeos, de ter um Neymar fisicamente melhor, mais decisivo. E com esse novo contrato, com tudo isso que já foi discutido, é o Neymar que tá querendo se provar decisivo, importante para esse time do Santos. E se ele for bem, logicamente, consequentemente, o Santos também ganha muito com isso. Então, estou esperançosa para que seja um segundo semestre com saldo positivo para o Santos, para que a gente não fique falando, o Santos vai lutar para não cair. Não, eu quero falar coisas positivas, quero olhar para cima da tabela, sabe? E deixo vocês agora com Kleber Xavier analisando esse retorno do Santos, dessa mini férias que o elenco teve. Confere aí. Agora, o lado bom é trabalhar para equilibrar fisicamente a equipe, principalmente, a equipe estava um pouco desequilibrada, e iniciar uma evolução, reiniciar uma evolução na parte ofensiva, que é o que a gente precisa equilibrar melhor. Trabalhamos bem a parte defensiva, a equipe dentro dos conceitos evoluiu bastante. Ofensivamente a gente precisa ser mais efetivo, a gente precisa apresentar uma qualidade melhor, tanto no jogo por fora quanto no jogo por dentro, trabalhar melhor as nossas finalizações, ser mais efetivo nos jogos. É um período de ajustes táticos, é um período de ajustes técnicos e é um período de ajustes físicos.